Bom dia, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de todos. Eu preciso dizer que eu estou encantada com a boa energia e no nosso primeiro contato aí com a Gleiciane, a gente já percebeu que, né, o DNA de valorização das pessoas de fato se confirma na prática, e é um prazer enorme. Eu sou do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva e junto com a Renata Livramento a gente trabalha aí com desenvolvimento humano em amplos contextos, e é um prazer estar aqui com vocês, facilitando aí algumas reflexões. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos ter várias oportunidades de integração aí ao longo do nosso tempo, então não se preocupem, eu sei que muitos de vocês não se conhecem, e então vocês vão ter a oportunidade aí de trocar ideias, informações, né, e integrar, que de fato é o nosso objetivo aqui. Em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo bem? Tá nítido o som? Sim. Estamos sim. Ok, qualquer coisa que vocês, por favor, me avisem. Deixa eu compartilhar, então, minha tela com vocês. Por favor, vocês me avisem se apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, ótimo. Obrigada, gente. Se tiver qualquer atraso aí na tela, por favor, vocês vão me falando. Bom, e aí eu começo dizendo, nesse tempo aí, por que a gente está aqui, né? Estamos aqui para inspirar e ajudar os gestores do grupo a se moverem em direção a uma melhor integração consigo mesmos, com os outros e com o negócio. Então, esse propósito, né, de mover o mundo com respeito e valorização às pessoas é o pano de fundo, de fato, do nosso momento, do nosso workshop. E como a diretoria comentou aí em vários momentos da fala, né, dessa introdução, não há que se falar em jornada do cliente sem antes falar da jornada das pessoas, né? Toda jornada do cliente, ela é resultado da jornada que cada indivíduo faz com o cliente aí no centro da estrela e o foco verdadeiro no cliente. Então, é por isso que a gente está aqui, e é nesse mergulho da jornada individual que a gente vai estar aí nas próximas 2 horas de interação, tá bom? E, gente, vocês fiquem à vontade para perguntar, né, para me interromper. Eu vou ser breve nas questões teóricas para, de fato, a gente ter um momento bem mão na massa, bem interativo, mas vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer qualquer intervenção que vocês quiserem. A nossa estrada, gente, ela tem 3 blocos. Um primeiro bloco, que é do Eu Comigo. Então, a gente vai falar um pouquinho de mindset de crescimento e sucesso, né? E esse mindset como uma ferramenta mesmo para o sucesso. Fica muito claro para a gente, né? Para quem está ouvindo essa apresentação e conhecendo um pouco mais de perto a história do grupo, que esse é um mindset instalado, né? A história dos 75 anos de uma empresa que não para de crescer e que quer crescer mais, ela um mindset, né, de evolução, que é um dos valores de vocês, e a gente, então, vai mergulhar no mindset individual, de crescimento e explorar essas possibilidades. No segundo bloco, a gente vai falar de eu com os outros, eu com o outro, né, nessas relações interpessoais, e a gente vai aí trazer algumas histórias do que deu certo, né, para que esse sucesso alcançado esteja entre nós. E no terceiro bloco a gente fecha falando de legado, né? Eu com o negócio. Qual que é o legado que cada um vai construir, inclusive fazendo uma ligação aí com o podcast Nosso Legado, que de fato é aquilo que a gente cultiva todos os dias. Então, o nosso percurso, a nossa estrada é essa aí, e a gente vai, então, construindo esse caminho juntos à medida que eu for facilitando as atividades. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Sim. Bom, gente, então, nesse primeiro bloco, né, do Eu Comigo, como é que a gente vai, então, olhar para dentro? É um primeiro mergulho mesmo, um primeiro momento
de olhar como é que a gente funciona e como é que a gente interpreta a realidade, né, à nossa volta. E nesse aspecto, de onde vem, né, essa questão do mindset de crescimento e o sucesso, a relação disso com o sucesso? Essa mentalidade de crescimento, ela surgiu, né, ou pelo menos ficou mais popular, com os estudos da Carol Dweck, que ela inclusive tem um livro com esse mesmo nome, Mindset, e para ela existem algumas definições importantes da gente saber aqui. Em primeiro lugar, o que é isso? Né? O mindset é a mentalidade ou modelo mental. E isso está relacionado com a forma com que cada indivíduo interpreta esse mesmo. O Romero mostrou aí o livro. Estou vendo aqui na tela, viu, Romero? É fantástico, né, a pesquisa dela, então tem muitas informações, nós vamos dar uma passada geral aqui. Obrigada. Então, a história do mindset, gente, é a forma com que cada indivíduo interpreta a realidade e age. Ainda que a gente tenha modelos diferentes e formas diferentes, não significa que quem tem mindset fixo ou mindset de crescimento não vê a realidade. Todo mundo vê, mas a forma de interpretação é que muda nesses dois momentos, né? Nesses dois olhares diferentes para o mindset. E, então, quais são eles? Né? Para Carol Dweck, minha tela não passou, peraí. Então, existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí, a gente vai estabelecendo ou percebendo como que cada pessoa, como eu, já que o nosso mergulho aqui inicial é eu comigo, como que eu reajo à realidade e ao que está posto. E aí, a gente precisa ter algumas diferenciações. Então, para quem tem mindset fixo, essas pessoas aceitam as condições que são impostas, apresentando certa conformidade e resignação. Então, é muito comum, a gente vai ver algumas frases daqui a pouco, mas é muito comum aquela história de eu não tenho perfil para isso. Eu não nasci para isso, não nasci para ser líder, não nasci para comercial, não nasci para várias outras coisas. Então, o mindset fixo, ele de alguma forma, existe uma conformidade, né, uma aceitação daquilo que está posto, ou daquele caminho que é o caminho mais curto. Para quem tem mindset de crescimento, as pessoas, além de acreditar em suas habilidades, ou reconhecerem as suas habilidades, seus pontos fortes, as suas contribuições, elas também se propõem a desenvolver outras. Né? Eu não sei, mas eu posso aprender. Então, a gente teve vários exemplos aqui na fala, né? Tanto do Marcelo quanto dos conselheiros, sobre o quanto a pandemia nos forçou a esse movimento. Né? Muitas organizações, vocês já estavam no movimento aí do digital, da migração para o digital, mas muitas organizações se viram pela primeira vez obrigadas a fazer algo que nunca tinham feito. Muitas pessoas se viram obrigadas a fazer algo que nunca tinham feito. Então, na verdade, a pandemia ela nos traz aí um movimento de aceleração, ou pelo menos de provocação, de uma mudança do mindset fixo para o mindset de crescimento. Ainda assim, mesmo que o contexto esteja nos obrigando a esse processo, mesmo que a empresa esteja mergulhada em projetos e iniciativas que sejam de evolução, pode ser que a gente se perceba ou se pegue em momentos em que a gente está com um mindset mais fixo do que de crescimento. Então, é essa proposta aqui que a gente mergulhe nessa reflexão em relação a cada um, né? E como é que depois isso se reflete na relação com o outro. E para isso, gente, a gente precisa então entender algumas frases muito características desses dois tipos de mindset, né? Dos dois tipos de mentalidade. Então, para quem tem mentalidade fixa, como é que isso acontece? E aí, gente, pode ser consciente ou pode ser inconscientemente. Falhas são sinais de que não funciona mesmo. Tá vendo? Não estou falando que eu não sirvo para isso. Não tem jeito. Não dou conta. Falar em público não é para mim. Isso não é comigo. Isso tem que ser para quem já nasceu com essas habilidades, com esse tino. Se eu falho, é porque eu não sou bom.
é porque realmente aquilo ali eu não sirvo para fazer aquela determinada tarefa ou para me lançar um determinado desafio. O sucesso dos outros até me ameaça, porque ele talvez coloque em evidência a minha fragilidade, ou a minha incapacidade, ou a minha falta de habilidade. Quando eu me frustro, eu desisto. Afinal de contas, eu até tentei, mas realmente não é para mim. Então, é uma prisão, uma certa prisão, por isso que até o símbolo é um cadeado aí, numa situação em que a gente acaba se conformando, né? Eu falo porque eu não preciso escutar. Então, eu falo sem parar, até como um mecanismo de defesa. Mas eu não escuto. Então, perco a oportunidade de aprender, perco a oportunidade de estar vulnerável, porque o processo de desenvolvimento humano, ele pressupõe vulnerabilidade. Né? A gente sempre brinca com a metáfora ou analogia dos super-heróis. Porque, gente, se a gente pensasse se os super-heróis tivessem todos os superpoderes, né? Cada um tivesse todos os superpoderes, a gente não precisava da Liga da Justiça. Né? Então, a Liga da Justiça existe para nos mostrar que a vulnerabilidade existe até em quem é superpoderoso. E aí, o mindset fixo, ele acaba trancando, né? ou reduzindo ou conformando com aqueles poderes que eu já tenho. Então, pronto, essa aqui é a minha condição. Eu não preciso escutar porque eu já sei. Eu preciso do outro me dizer que eu sou inteligente. Eu preciso, ou eu busco elementos para dizer para mim mesmo que eu não consigo aprender sobre tudo isso, que as minhas habilidades são inatas, são pré-determinadas. Né? Quantas vezes a gente aí ao longo da história, nas diversas teorias, metodologias de liderança, a gente ouviu a liderança é um processo inato. Né? Da mesma forma que, né, vocês são de uma divisão de comércio, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. Essas pessoas têm tino comercial. Então, isso está ali posto, instalado, e se eu não nasci com aquilo, eu não sirvo também para desenvolver. De outro lado, para quem tem mindset de crescimento, as falhas são oportunidades de evolução. Né? A crise é uma oportunidade de aprendizado, de testar novas possibilidades. E aí eu me permito falhar, porque quando eu falho eu aprendo. O sucesso do outro me inspira, porque eu posso, inclusive, extrair alguns elementos que fizeram com que aquele outro alcançasse o sucesso. E como é que eu posso trazer aquilo ali para a minha vida? Ou como é que eu posso dar a mão para o outro para efetivamente aprender com ele e fazer junto? As pessoas com mindset de crescimento, elas amam o desafio de verdade, não é só o discurso do que eu gosto de desafio. Sabe aquela coisa de entrevista? Eu sou movida a desafios. Mas, na hora que o desafio vem, se a pessoa ela dá um passo para trás, ou se ela de alguma forma manifesta uma resistência à mudança, por exemplo, ela pode estar muito mais presa no mindset fixo do que no mindset de crescimento. Né? Então, ela começa, às vezes, até a enxergar uma mudança como ameaça e não como oportunidade. Quem tem mindset de crescimento, quando se frustra, persevera. Então, não desiste. Toma um tombo, vem uma crise, vem um resultado que não é tão bom. Eu anotei aqui o termo, né? O empenho e o desempenho. Às vezes eu me empenho, mas eu não desempenho. E aí, ok, tá tudo bem, vou tentar de novo, vou tentar um outro caminho, vou dar a mão para alguém que pode me ajudar a construir uma outra questão, e aí você, então, começa a trilhar caminhos alternativos, né, outras possibilidades. E aí a gente escuta mais, porque se eu reconheço que o outro contribui para o meu sucesso, eu vou escutar mais e eu me calo, não porque eu não sei, não porque eu não sou capaz, mas porque eu estou escutando para aprender para o outro. Então, são algumas frases, algumas questões aí que diferenciam quem tem mindset fixo com mindset de crescimento. Quando a gente fala que a empresa, uma fala do Marcelo, se não me engano, nós queremos crescer sempre. O crescer sempre é isso, é não contentar com o resultado
positivo já alcançado, nós tivemos aí exemplos de equipes, né, e um reconhecimento muito bacana às entregas e ao sucesso das equipes, o reconhecimento diamante aí, se não me engano, da equipe de Ponta Grossa, se eu anotei certo, só que eu ainda posso mais. Se eu cheguei até aqui, eu ainda posso caminhar, né, mais um pouco, e isso não significa que eu não vou tropeçar, que eu não vou aprender com erro, que eu não vou ter aí alguns momentos mais desafiadores, né? O mindset de crescimento é muito importante, gente, que a gente não encare isso como um olhar, eu brinco que é o óculos cor-de-rosa em formato de coração, né? Não é a gente negar a realidade, não é a gente não encarar os tropeços, os obstáculos, os desafios, mas o que a gente faz com isso, ok? Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma ponderação? Isso é só para a gente esquentar as nossas mentes aí, para a gente, então, começar a exercitar. E aí a gente começar a discutir em grupos qual é a sua mentalidade. Né? Eu imagino que cada um de vocês aí, ao me ouvir, claro que, né, como eu disse, é uma passada geral aí sobre esses dois mundos em termos de mindset, mas com certeza alguém já pensou aí, bom, nesses momentos X eu me vi mais fixo, nos momentos Y eu me vi mais de crescimento, e a gente então vai conversar sobre isso. E como que nós vamos fazer isso? Em grupos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um roteiro de algumas perguntas, e a gente vai dividir vocês em grupos, vocês vão automaticamente para salas simultâneas. É importante que vocês usem esse momento também para, né, para se conhecerem, para falar de onde que é cada pessoa, para que a gente também ganhe em integração nessas atividades. E aí, vocês, então, vão conversar um pouco. Deixa eu colocar aqui na tela o roteiro. Por que não aparece? Só um minuto. Não passou. Pronto. Se vocês quiserem fotografar para inspirar aí com as perguntas, em que situações que você consegue diagnosticar que o mindset fixo guiou seus passos? Todo mundo vai ter. Sabe aquele momento assim, naquela hora que me propuseram uma mudança, eu realmente travei. Porque eu achei que não era para mim, porque eu achei que eu não ia dar conta. E de outro lado, em que situações que o mindset de crescimento já ocorreu e funcionou, ainda que o contexto, a realidade não fossem tão favoráveis. O que você pode fazer para migrar para o mindset de crescimento? Como é que a gente pode aprender uns com os outros, seja a partir de um desafio que vocês estejam vivendo, seja a partir da própria proposta de evolução e crescimento do grupo? Como é que a gente pode ou migrar ou intensificar o uso do mindset de crescimento? Que ações que você pode implementar no seu cotidiano? Bom, a partir de hoje, então, se a gente quer que esse workshop ele traga não só reflexões, mas que ele provoque ações, por onde cada um pode começar? E o que você pode adotar imediatamente? Porque existe uma diferença, né, gente? Assim, a gente vai fazer isso em vários momentos. Bom, eu posso fazer um plano e fazer uma lista enorme aí de ações possíveis, mas o que eu posso começar imediatamente? E eu achei muito legal uma parte na apresentação anterior, que vocês, inclusive, têm a disciplina que é fantástica do ponto de vista de mobilização de energia, de definir o que eu preciso parar de fazer. De repente, eu preciso parar de fazer algumas coisas, que é a parte de desinvestir, né? Desenfatizar, que é o termo que vocês usam, para incluir outras coisas no meu cotidiano. Então, vamos começar a esquentar aí o tema, a gente vai dividir para vocês e vamos para as salas de discussão. A gente volta em 15 minutos, tá? Então, por favor, fiquem de olho no tempo aí, para que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Serão grupos de 6 pessoas
e a gente volta e se encontra aqui na salona daqui a pouco. Mas como é que foi? Deu para conversar um pouquinho? Deu? Ah, que bom. Alguém queria 2 pessoas para comentarem aí rapidamente alguns insights, alguma coisa que vocês tenham, né, discutido aí. Quem pode falar para a gente aí um resuminho bem rápido, para a gente não comprometer a nossa estrada? Adriana. Oi, diga, Alberto. Tudo bem, Alberto? Bom Vitória dia. Dias, tudo ótimo. Voltamos. A gente teve um pequeno contratempo. Voltamos, regressamos. Ah, tá bom. Sejam bem-vindos. A gente teve um pequeno contratempo aí com o áudio de uma colega, mas eu conversei com o Edson. Sim. O Edson é gestor lá da Corumá Serra. Vocês já se conheciam? Não, só de ouvir falar, né? Só de nome. Ah, né? tá. Foi Legal. muito legal aí a troca de experiência, né? E as conclusões, né? E a gente fez uma comparação, eu até falo no podcast que eu fiz com o Marcelo, de um pulo de bunk jump, né? E aí a gente tem essas 2 situações do mindset fixo e do de crescimento, né? O fixo te prende para não saltar, e o de crescimento te leva para o salto, né? Perfeito, exatamente. Vai com medo, mas vai assim mesmo, né? É isso aí. Mas foi muito boa a experiência, viu? Ah, que bacana, Alberto. Momento, show de bola. Valeu. Que bom, obrigada por compartilhar aí. Mais alguém, gente, quer falar um pouquinho? Adorei esse formato de sala. Desculpem, gente, mas é a primeira vez que eu participo. Já tem um pessoal muito experiente, mas adorei. Parabéns, Comércio. Ficou muito legal. É muito legal mesmo, né? Ele é um recurso e tanto, porque nos permite estar de fato próximos, né? E através da tela. É muito bacana mesmo. Que bom que você gostou. Bom, gente, vamos em frente, que a gente ainda tem algumas etapas da nossa viagem. E eu vou de novo compartilhar minha tela com vocês, que a gente ainda terá outros momentos nessa nossa caminhada. Uma coisa importante que eu queria... Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Só para a gente fechar essa questão do mindset de crescimento, quem quiser fazer uma anotação aí de uma palavra mágica que nos ajuda a fazer essa virada de chave, é a palavra ainda. É o poder do ainda. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso ainda. Então, eu proponho que vocês façam aí uma reflexão de coisas que vocês gostariam de fazer. Seja no trabalho, seja na vida pessoal. Eu não sei tocar violão. Eu não sei tocar violão ainda. Eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês ainda. Então, o poder do ainda, ele traz para a gente uma virada de chave do mindset fixo para o mindset de crescimento e pode nos ajudar aí nos momentos que a gente se sentir lá naquele cadeado, para que a gente, de fato, migre aí para um outro tipo de raciocínio. E aí, né, embalados aí por essa discussão, minha tela está aparecendo para vocês? Sim. Tá? Embalados por essa discussão, a gente vai para o segundo bloco, que é o eu com o outro. Então, a gente faz esse primeiro mergulho para poder entender como é que o nosso olhar está sendo para mim e para o outro, e aí aprimorar, então, as nossas relações interpessoais. E quando a gente fala de mindset de crescimento, na perspectiva do sucesso, como está aí na tela, as pessoas acreditam que todo mundo deve se esforçar para alcançar os objetivos, independente de suas habilidades inatas. Mas, como eu disse, não estamos aqui pretendendo colocar óculos cor-de-rosa, né, para que a gente não veja os desafios e as dificuldades. Então, existe também a perspectiva do fracasso, mesmo para as pessoas que têm o mindset de crescimento. E, nesse sentido, nessa hora, o mindset de crescimento se apresenta como força propulsora para enfrentar essas dificuldades. Não é que eu vou negar as dificuldades, né? Não é aquele
não é brincar o jogo do contente, como é a história de Poliana, mas é a gente encarar essa realidade e se propor a pular do bungee jump, como o Alberto contou aí pra gente. Isso tem a ver, gente, não tem outra forma, né, com autoconsciência, porque eu só vou conseguir fazer esse processo se eu me conhecer. Tem a ver com gestão das emoções, porque na hora que eu tô lá em cima do bungee jump, adorei esse exemplo, porque ele vai nos ajudar aqui. Tô lá em cima, já pronto para pular. Eu vou lidar com o medo vai vir, né? As emoções, elas são fisiológicas, então a gente não controla, mas a gente pode fazer a gestão dessas emoções. E tem a ver com automotivação, porque o mindset de crescimento nada mais é do que uma motivação pessoal, né, para ir em direção a alguma coisa. Esses 3 elementos, ao lado de empatia e de relacionamentos interpessoais, compõem a inteligência emocional. Então, o que a gente está falando aqui é que tudo isso é uma junção de fatores que vai nos permitir ter mais inteligência emocional na relação comigo mesmo e na relação com o outro. E se a gente está falando de inteligência emocional aqui, a gente está falando de emoção. Se a gente está falando de motivação, a gente está falando também de movimento. Minha tela tem hora que ela não passa. Passou. Por quê? Olha que interessante, gente. As palavras emoção e motivação, elas provêm da mesma palavra latina, movere, que é mover-se. E isso tem tudo a ver com o Grupo Águia Branca, né, com o nosso propósito. E se a gente está aqui, nesse workshop, para nos mover em direção ao sucesso... Oi? Se a gente está aqui para nos mover em direção ao sucesso, onde é que a gente está colocando o nosso foco? Porque tudo é uma questão de foco. Como é que eu vou focar no crescimento ou eu vou focar no fracasso, na dificuldade, no tropeço, no desafio, na pandemia? Então, a provocação aqui agora no segundo bloco, gente, é onde a gente coloca o nosso foco na relação com a gente e na relação com o outro, porque se eu coloco foco no que eu posso apreciar, a gente começa a trazer essa linguagem do sucesso, a linguagem positiva para o nosso dia a dia. E aí a gente tem mais elementos para a gente trabalhar ou viver no mindset de crescimento, né? E em direção ao sucesso. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui nesse segundo bloco? Quando a gente muda o foco, a gente muda essa realidade. Então, a nossa proposta aqui é que a gente pense no que vai bem. O que é que eu faço que dá certo? O que é que o outro faz que dá certo? Porque se a gente coloca o foco no que está errado, no copo meio vazio, a gente vai encontrar também situações, né? A gente vai encontrar lacunas, a gente vai encontrar oportunidades de melhoria. Mas o quanto que a gente está colocando foco no que funciona, no que dá certo, no que pode ser uma receita de sucesso para um próximo episódio, para uma próxima situação semelhante. Então, aqui a gente vai mergulhar em exemplos de sucesso. De novo, não é negando uma realidade, não é negando que o sucesso não acontece com tropeços, mas é para a gente saber quais são as nossas forças, quais são os elementos que vão nos permitir instalar e consolidar essa mentalidade de crescimento, que é o que a gente está aí buscando nesse nosso movimento. E aí a gente vai fazer isso brincando de contar história. Então, já que a Ellen gostou aí das ralinhas, aí, ó, agora tem de novo, viu, Ellen? Em que vocês vão contar histórias. E como que isso acontece, gente? Vocês vão aí primeiro refletir sobre histórias de sucesso. Então, o retrovisor está aí no nosso carro, que está fazendo essa viagem, para que a gente olhe para trás mesmo, né? E que a gente lembre, cada um pense aí numa história que você viveu um desafio no trabalho e que você tem orgulho dos resultados alcançados. E aí, aquela história, aquele dia que você foi dormir feliz, aquela conquista, aquele reconhecimento. Então, vocês vão, recordar desse momento e tentar trazer
para a mente de vocês, o que contribuiu para aquela situação acontecer? Quais foram os elementos que fizeram com que aquele sucesso realmente acontecesse? E aí vocês vão contar uns para os outros. A gente vai precisar reduzir, né, assim, a nossa vontade, porque quando a gente quer lembrar de coisa boa, a gente quer falar muito, mas a gente vai precisar ser disciplinado aí com o tempo, né, e com a proposta da atividade, mas a gente vai continuar a nossa viagem aí contando essas histórias. E aí vocês vão se revezar nos grupos, nós vamos dividir vocês em grupos, vocês vão contar suas histórias. Eu recomendo que vocês escolham aí 2 histórias, né, para quem quiser falar no grupo e contar. E os outros vão prestar atenção e identificar e anotar mesmo o que permitiu aquele sucesso. Quais foram os fatores que contribuíram para que aquele sucesso acontecesse? Por que aquela história, de fato, é uma história bem-sucedida? E aí, então, a gente vai ficar, nessa primeira etapa, 10 minutos nas salas. Depois, a gente tem uma segunda etapa em que a gente vai aumentar esse grupo e aí eu conto para vocês como que vai acontecer na segunda etapa. Tá? Então, 10 minutos, a gente volta para essa salona, aí a gente vai de novo para a segunda etapa e a gente, então, registra, lembre-se de registrar, tá, gente? A gente registra elementos, fatores que contribuíram para aqueles sucessos acontecerem. Combinado? Gleice, por favor, abre para a gente as salas. Gente, vocês devem ir para quartetos ou quintetos. A gente vai... E aí vocês vão compartilhando essas histórias aí da forma que vocês quiserem, na forma de integração e com a conexão aí que vocês... Voltando. Sejam bem-vindos de volta. Sejam bem-vindos a bordo, né, Romero? Isso aí. Da última etapa da nossa viagem. Na verdade, a viagem acaba quando começa, né, gente? Na hora que acaba é que a coisa que a gente está dando o pontapé inicial. E aí, deu certo, gente? Agora funcionou melhor? Sim, funcionou, Adriana. Conseguimos nos conectar aí. Que ótimo. Por pouco tempo, né, Adriana? Como todos nós temos um mindset de crescimento, nós nos demos a oportunidade de aprender coisas novas e aprendemos a usar a sala e deu tudo certo agora. Que maravilha, tá vendo, Marcelo? Vamos aprender, Marcelo. Estamos aprendendo coisas novas. Olha um símbolozinho para você. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Muito bom. Marcelo. Repete aí que eu não vi. Repete aí que eu não vi. Ele disse que a gente tem mindset de crescimento, então todo mundo aprendeu a usar a sala e deu tudo certo agora. Eu estava dizendo que no intervalo, né, enquanto vocês estavam na sala, que eu falei que eu ainda não tenho uma boa relação com a nuvem, mas um dia eu vou ter, assim, ainda estou tentando entender essa parte aí. Ô, Lúcia, mas muito bom, gente. Mas é ainda, né? É ainda. Exato, ainda é super poderoso, viu, Romero? É sutil, né? É sutil na escrita ou na fala, mas é muito poderoso, assim, na ação. Confirmo. Muito bom, gente. Vamos, então, para a nossa segunda etapa das nossas Golden Stories, para que a gente, então, compartilhe e aprenda ainda mais com o sucesso uns dos outros. Como é que vai acontecer essa segunda etapa? Vocês vão recontar, né? Vocês vão voltar para as salinhas e vocês vão recontar a história do outro. Então, quem ouviu? Então, eu ouvi a história da Gleice, eu vou contar a história da Gleice para o grupo. E vocês todos vão prestando atenção, porque certamente quando a gente reconta com os pontos que ficaram, né? Com os pontos que chamaram mais atenção, com os elementos que estavam presentes ali naquela história. Então, aí vocês vão recontar e todo mundo vai de novo anotar. E aí vocês vão colecionando elementos para o apoio desse sucesso, né? Colecionando fatores, reunindo insights, padrões sobre as histórias, alguns pontos que são coincidentes nessas histórias. Então, a gente vai brincar de novo, contando histórias, para que a gente aprenda aí com o sucesso uns dos outros. Então, vou convidar vocês para novamente irem para as salinhas e aprenderem.
volta. E aí, dessa vez deu tempo ou foi pouco também? Deu tempo dessa vez. Então tá bom. Gente, então vamos para a nossa segunda e última etapa. A gente continua com o mesmo processo de ampliar os nossos pontos de vista e agora com uma outra imagem. Então, eu vou convidar de novo para vocês fazerem. Deixa eu voltar aqui minha tela. Meu mouse não está indo. Pronto, foi. E que vocês escolham aí mais um número para a gente fazer a segunda pergunta e terminar a nossa jornada. Bom, apareceu aqui 11, 13, 21, certo, Marcelo? Foi o primeiro número, então vou virar aqui a carta. Oi? Falei que 21 é bom. Esse mesmo, 21. Então, vamos lá, 21. Vou virar aqui e o processo é o mesmo, só que agora eu vou fazer uma outra pergunta. Então, gente, eu convido vocês para olhar para essa imagem e pensarem na construção do legado. Qual é o legado que cada um de vocês se propõe a deixar? E aí vocês, então, observem essa imagem. Primeiro, sem a palavra, observando as cores, o fundo, que história que essa imagem te conta. Tente pensar se você estivesse nessa cena, quem ou o que, você seria. Minha tela saiu para você, gente? Saiu agora. Espera aí. Voltou? Porque para mim, saiu aqui. Voltou. Tá, então tentem pensar o que ou quem você seria se você estivesse nessa cena. E como é que tudo isso se relaciona com o legado que você quer construir. E agora olha para essa palavra. Que história que essa palavra te conta? De repente, só a imagem faz sentido? Ou, de repente, só a palavra desperta alguns insights? E, mais uma vez, eu convido vocês para, com base nessa imagem, com essa pergunta, qual é o legado que eu quero construir, para que vocês ganhem de presente o ponto de vista dos seus colegas sobre essa imagem e os insights que ela provocou aí em cada um. Então, mais uma vez, Luiz, vou te pedir para você abrir as salas para a gente ir para a nossa última etapa dessa nossa viagem. Sejam bem-vindos de volta. E aí, deu tempo de novo de ganhar outros pontos de vista sobre a imagem? Que bom. Deu sim. Então, ótimo, gente. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Bom, eu vou sugerir, então, que vocês fiquem aí com essa, né, com essa foto, com essas perguntas e com essa possibilidade de usar imagens, que não necessariamente precisam ser só essas que a Points nos oferece, mas para provocar também essas discussões com as suas equipes, porque as imagens são a linguagem do inconsciente, então, por isso que elas produzem insights e nos permitem ampliar os nossos pontos de vista. E assim, gente, a gente chega ao final, então, da nossa estrada, né? Assim, a hora de contemplar a paisagem aí, descansar depois dessa viagem, né, de três tempos. E eu queria pedir para vocês, por favor, que coloquem aí no chat em uma palavra como que você sai dessa jornada. Como eu já disse algumas vezes, o fim é só o começo. E eu agradeço imensamente pela participação e envolvimento. Estava falando agora do exercício que estou realmente encantada com a energia do grupo, né, a conexão que vocês criaram com esse processo. E agradeço a oportunidade e a confiança de vocês, né, o mergulho que vocês fizeram aí nesse processo, viu? Espero que a gente possa aí ter outras oportunidades, né, de se encontrar. Tá aí o nosso contato, caso vocês queiram, né, trocar ideias, perguntar sobre quaisquer temas.
A gente está super à disposição, eu e Renata, e né, estamos aí felizes por poder participar desse processo. Então, estou vendo aí no chat, ó, feliz e motivada, evolução, renovada, inspirada, saio rico com tantas pedras preciosas que eu vi e conheci, motivado, inspirado, evolução, renovado, inspirado, legado, fortalecido. É isso, gente. Muito obrigada pela entrega de vocês a esse processo e pela chance de participar de tudo isso.